Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que buscam mais informações referente à declaração do Imposto de Renda de 2023, então vocês precisam assistir esse vídeo. Então aqui nós estamos no site da Receita Federal, na qual vinculou notícia referente a esclarecimentos sobre a declaração das operações com criptoativos. Já tenho vídeos referente a esses assuntos, e principalmente os assuntos que vão ser discriminados aqui nessa matéria. Então, peço para que vocês fiquem até o final, porque é muito importante, é muito interessante essa informação. Vou deixar o link da matéria também para que vocês possam fazer a leitura com calma, mas é de suma importância a informação que contém nessa notícia, para quem deseja fazer de forma correta a escrituração, os acompanhamentos referentes às criptomoedas. Então, as informações mensais deverão ser prestadas com a utilização do sistema coletor de coleta nacional, disponível no ECAC virtual de atendimento ao contribuinte ECAC da Receita Federal. Então, o ECAC é como se fosse a Receita Federal online, e para quem tem que declarar essa movimentação mensal, tem que fazer por esse procedimento. Então, aqui nós temos a obrigatoriedade da prestação de informações se aplica à pessoa física e jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações relacionadas a criptoativos: compra, venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para exchange. Exchange, na verdade, é a corretora de criptomoedas. Retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária, aluguel, dação e pagamento, quitação de débito, emissão e outras operações que impliquem a transferência de criptoativos. Então, aqui na sequência nós temos ainda: estão obrigados à prestação de informação à exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil, e a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, quando as operações forem realizadas em exchange domiciliadas no exterior, ou quando as operações não forem realizadas em exchange, sempre que as transações ultrapassarem 30 mil reais. Então aqui nós temos várias informações importantes já. Então toda corretora de criptomoeda que ela é instalada no Brasil, ela tem que fazer uma declaração mensal e também uma declaração anual referente aos saldos dos seus clientes. E a pessoa física ou jurídica que movimentar valores, criptomoedas em corretoras de fora do país, tem que ficar atento a esse limite de 30 mil reais no mês. Ok? Essa que é a grande separação que tem que ter, o grande entendimento que tem que ter. E aqui embaixo eles dão alguns exemplos aonde uma pessoa física ela compra 25 mil reais num determinado mês, ok? E aqui ela está usando uma corretora domiciliada no exterior. Então aqui ela está fazendo uma operação fora do país, mas o valor que ela fez de operação foi 25 mil reais. Ela transferiu de repente um valor para lá, ou recebeu um valor. Como 25 mil reais é menor que os 30 mil reais no mês que obriga a fazer a declaração, essa pessoa não precisaria fazer declaração alguma, ok? Então nós temos aqui outro exemplo, que é de uma pessoa física residente domiciliada no Brasil, que compra criptoativos no valor correspondente a 25 mil por meio de uma exchange domiciliada no exterior. Então, é um caso similar ao exemplo anterior. Em 10 de janeiro de 2020. E permuta criptoativos no valor correspondente a 10 mil reais utilizando uma corretora domiciliada no Brasil, dia 20 de janeiro de 2020. Nesse caso, nessa situação, a obrigatoriedade de prestação da informação por parte da pessoa física, não há necessidade de obrigatoriedade, né? Não há obrigatoriedade da pessoa física transferir informações, a declaração para a Receita Federal, pois a Exchange brasileira irá prestar informação referente à operação de 10 mil. Então, mesmo que o valor aqui é de 30 mil, mas 25 com mais os 10 daria 35 mil, mas como somente 25 é em outras corretoras fora do país,
que não tem como a Receita Federal obter esses dados, mas 10 mil vai ser declarado por uma corretora brasileira, então ele desconsidera esses 10 mil para efeitos do cálculo. Então, você ou quem tivesse nessa situação teria que analisar excluindo os 10 mil que a corretora brasileira já está fazendo a declaração. Nesse caso, fica somente os 25 mil que ainda está abaixo dos 30 mil reais aqui, que é obrigado a fazer essa declaração mensal. Ainda entre os casos possíveis está a pessoa física residente ou domiciliada no Brasil, que vende criptoativos no valor correspondente a 15 mil sem utilizar exchange. Então aqui, por exemplo, está especificando pelo menos que não foi utilizado corretora alguma. Então ele pode ter vendido no P2P, entre outras opções que nós temos por aí, no dia 4 de janeiro de 2020. E transfere criptoativos no valor de 16 mil para uma corretora domiciliada no exterior, no dia 25 de janeiro de 2020. Então, nesse caso, está dentro do mesmo mês, ok? Dentro do mesmo mês, superou o limite de 30 mil reais e, por isso, tem obrigatoriedade, obrigação de prestar a informação. Então, 15 mil que ele operou, fez alguma movimentação fora de corretora brasileira e mais 16 que ele enviou para uma corretora no exterior, passou dos 30 mil. Então, nesse caso, como passou dos 30 mil, se enquadra na regra aqui de cima. Então, esse contribuinte que está nessa situação, ele tem que fazer essa declaração mensal, segundo a orientação aqui da Receita Federal. Então, temos aqui embaixo ainda, sobre a conversão dos valores em reais, o valor expresso em moeda estrangeira deve ser convertido em dólar dos Estados Unidos e convertido em moeda nacional para a cotação do dólar americano fixada para a venda pelo Banco Central do Brasil para a data da operação ou saldo, extraída do boletim de fechamento PETAX divulgado pelo banco. Então aqui está orientando como calcular ou como demonstrar tanto em moeda norte-americana quanto em reais as movimentações que foram feitas em corretoras fora do país. Isso aqui já é um assunto mais delicado, mas infelizmente teria que também se informar sobre essas informações, sobre esses dados aqui, sobre esses cálculos. Como eu já falei, aqui eu estou só repassando as informações que a Receita Federal disponibilizou recentemente nessa matéria. Já tem os vídeos, vou tentar deixar na descrição do vídeo para que vocês também possam assistir e de repente consolidar o entendimento e a informação. Transmissão de informações. As informações mensais deverão ser prestadas com utilização do Sistema Nacional, disponível no ECAC, no endereço que nós temos aqui a seguir, ok? Nós temos esse endereço aqui. O contribuinte deve selecionar cobrança e fiscalização e em seguida obrigação acessória, formulários online e arquivos de dados. As informações deverão ser transmitidas à Receita Federal mensalmente até o último dia do mês subsequente àquele em que as operações com criptoativos foram realizadas. Então, por exemplo, para os casos de exemplos que nós estávamos utilizando aqui, foram todas as compras em janeiro. Então, caso tivesse uma situação dessa, até no mês de fevereiro, nós temos, ou o contribuinte terá que transmitir essas informações. Sempre é no mês posterior, é sempre no próximo mês. Para as transmissões de informações referente ao mês de dezembro, entregue em janeiro, a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil deverá prestar as seguintes informações sobre cada um dos seus usuários, relativos a 31 de dezembro de cada ano: o saldo das moedas fiduciárias em reais, o saldo de cada espécie de criptoativo em unidade dos respectivos criptoativos e o custo em reais, a obtenção de cada espécie de criptoativo declarado pelo usuário de seus serviços, se houver. Então, referente a esse parágrafo aqui, aqui está especificando que as corretoras brasileiras elas estão obrigadas a informar saldo, custo, classe de criptoativo, o nome do criptoativo, e com base nisso, também a Receita Federal, antes ali de liberar a declaração de imposto de renda desse ano,
ela fez uma coletiva e ela explicou vários assuntos referentes à declaração. Um deles era referente a saldo de criptoativos. Então a Receita Federal mencionou que ela teria acesso, ela iria disponibilizar a quem fosse utilizar a declaração pré-preenchida todas essas informações aqui, que seria o custo, o nome do criptoativo, a quantidade, e eu fiz um teste de importar essa informação na declaração pré-preenchida. Então, no final da matéria, depois que eu finalizar a leitura, eu vou mostrar para vocês como veio essa informação, como veio esses dados, como a Receita Federal está mencionando que ela já disponibilizaria aos contribuintes para que eles ficassem mais fácil a digitação. O que me chama a atenção é a quantidade de informação que a Receita Federal está recebendo. Então nós temos que ficar bastante atento para não ultrapassar limites, não passar prazos, para não levarmos ou vocês não serem notificados por alguma multa, alguma coisa nesse sentido. Então nós temos aqui ainda a alienação, os ganhos obtidos com alienação de criptoativo, cujo total alienado no mês seja superior a 35 mil, aqui já está falando de outra coisa, tá? São tributados a título de ganho de capital. Então, quem operar, independente se no mercado interno, externo, P2P, qualquer outra forma, e tiver lucro, que é o tal do ganho de capital, teria que recolher tributos, ok? Para quem vendeu criptomoedas, carro, moto, qualquer coisa nesse sentido, e vendeu acima de 35 mil, apurou lucro, tem que fazer uma declaração específica do ganho de capital, verificar qual foi o lucro e recolher esse imposto, ok? Então, na sequência, nós temos aqui o recolhimento do imposto sobre a venda deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte o da operação, no Código de Receita 4600. Então, novamente vem a situação. Quem fez vendas, por exemplo, no mês de janeiro de um determinado ano, até fevereiro, no último dia útil de fevereiro, tem que fazer o recolhimento do imposto. E tem que usar o Código de Receita, que é esse 4600, que é um DARF, para recolhimento desse imposto, certo? Na sequência, nós temos a isenção relativa às alienações de até 35 mil reais, deve observar o conjunto de criptoativos alienados no Brasil ou no exterior, independentemente do seu tipo, como Bitcoin, altcoins, stablecoins ou NFTs, entre outros. Caso o total alienado no mês ultrapasse esse valor, o ganho de capital das alienações estará sujeito à tributação. Então, aqui, em outras palavras, está dizendo o quê? Se você fizer venda superior a 35 mil, independente se você venda Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, qualquer outra moeda, vai se encaixar na regra dos 35 mil para apurar o ganho de capital. Então, você vendeu acima de 35 mil em criptomoedas, NFTs, você está na regra de recolhimento. Se você fizer vendas abaixo de 35 mil reais, mesmo com o lucro exorbitante, mas você não vai pagar imposto nenhum, certo? O contribuinte deverá guardar a documentação que comprove a autenticidade das operações de aquisição ou de alienação, além de prestar informações relativas a operações de criptoativos, por meio da utilização do Sistema Nacional disponível no ECAC. Aqui ainda nós temos quando a operação não forem realizadas em exchange ou quando realizada em exchange domiciliada no exterior. Os criptoativos não são considerados moeda de curso legal nos termos do marco regulatório atual, mas podem ser equiparados a ativos sujeitos a ganho de capital e devem ser declarados pelo valor de aquisição na ficha de bens e direitos do grupo 8, que são criptoativos, considerando os códigos respectivos a seguir, que seria o 1, o 2, o 3, o 10 e o 99, quando o valor da aquisição de cada tipo de criptoativo for igual ou superior a 5 mil reais. Então, a Receita está dizendo que a orientação é que se você tenha saldo em criptoativos
num valor superior a R$ 5.000, você tem que informar isso na ficha de bens e direitos na sua declaração de imposto de renda, certo? Então, abaixo desse valor, a princípio não precisaria informar, mas acima desse valor de R$ 5.000 já estaria obrigado a também declarar e informar isso na sua declaração. Então aqui nós estamos acessando uma imagem onde nós temos uma parte da tela do programa da declaração de imposto de renda, onde exatamente nós temos aqui a ficha de bens e direitos, onde nós temos aqui o grupo 8, que é criptoativos, código 99 para esse caso. Nós temos aqui a localização, que esse investimento está no Brasil. Nós temos aqui a quantidade de criptoativo, nós temos o nome da criptomoeda e também nós temos aqui qual é a data final para referência desse saldo. E aqui nós temos quem foi o CNPJ que informou isso para a Receita Federal. Só que aqui, essa tela é exatamente a tela da importação de uma declaração pré-preenchida. E segundo as orientações da Receita Federal, além de ter as quantidades, o nome da criptomoeda, e ainda teria o custo de aquisição. Nós acabamos de ler na matéria que teria um custo de aquisição já lançado, mas não veio essa informação, ok? Então, mesmo a Receita Federal ainda tendo bastante informações, eu não sei se eles não disponibilizaram de propósito para conferir o que o contribuinte de repente vai declarar com o saldo que ele já tem, ou realmente eles não têm ainda essa informação. Mas é muito interessante, muito importante que todos fiquem atentos a esses dados e essas informações, para que não gere problemas futuros, ok? Então, esse é o vídeo de hoje e até o próximo.